Olá, eu sou Guilherme Paixão, repórter da Bares Restaurantes. Hoje nós iremos conversar com Silvia Nascimento. Silvia é jornalista e foi finalista do Troféu Mulher Imprensa 2022. É uma das 10 jornalistas negras mais admiradas da imprensa nacional, tendo ficado em sétimo lugar no prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa, organizado pela Jornalistas e Companhia em 2023. Ela está aqui hoje para falar sobre o seu projeto, chamado Guia Black Chefs, uma iniciativa que visa, através de uma página no Instagram, indicar estabelecimentos gastronômicos idealizados e liderados por pessoas pretas no Brasil, além de profissionais envolvidos no setor de alimentação fora do lar. A página é diretamente ligada ao mundo negro, pioneiro no Brasil em cobertura jornalística de pautas afrocentradas. Há 22 anos é o principal veículo de notícias a produzir conteúdo exclusivamente para a comunidade negra. Olá, Silvia. Seja muito bem-vinda a Bares e Restaurantes. É um prazer te receber. Tudo ótimo, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber. Começando aqui, vamos partir do princípio mesmo. Como que se deu o início do projeto e qual que era o seu objetivo quando você começou o Guia Black Chefs? Então, a gente sempre falou sobre gastronomia dentro do mundo negro, né? O mundo negro, como você falou, né? Ele tem 20 anos, ele surgiu junto com a internet. E nesses últimos anos a gente reviu a linha editorial e entendeu que a nossa audiência queria falar sobre outros assuntos que não fossem só as pautas sobre dor, né? Então a gente queria falar, começou a incluir pautas sobre bem-estar, sobre cinema, e a gente viu uma grande adesão sobre as pautas sobre gastronomia, restaurantes e receitas. Do outro lado, quando a gente pensa na questão econômica brasileira, a gente consegue entender que muitas famílias negras, a minha, por exemplo, né? Meu pai fez faculdade, ele é uma família de 7 irmãos, graças aos doces, bolos, balas de coco que minhas tias faziam e que vendiam, né? As famílias negras, elas foram muito sustentadas por essa questão da comida para fora, né? De se vender marmita, de se vender coisas. E eu falei, nossa, a gente não enaltece muito essas pessoas negras da gastronomia, mas também tem uma nova geração que está se especializando em comida, que tem restaurante, que oferece serviços. Isso é uma boa notícia, né? Então a gente falou, olha, em vez de colocar essas pautas dentro da linha editorial do Mundo Negro, por que não a gente fazer um projeto focado nesses profissionais? Né? Porque assim, eles estão nas cozinhas, eles estão tendo seus negócios, né? É uma nova geração que, ao contrário da minha avó e tia, estão procurando a especialização. Então a gente resolveu fazer esse projeto editorial que é o guia. E no Start a gente também lançou uma pesquisa para tentar entender o perfil realmente dessas pessoas, né? Onde elas estão, que tipo de negócio que elas têm, se são profissionalizadas ou não, se são donas do próprio negócio ou só trabalham no negócio de uma outra pessoa. Essa pesquisa ela está em conclusão, a gente pretende lançá-la nos próximos meses, mas a gente tem tido dados muito surpreendentes. Então, realmente falar das pessoas negras que cozinham é um assunto super quente que a gente não fala muito. Eu achei muito interessante, seria a minha próxima pergunta, você já acabou me respondendo, porque vocês já tinham uma marca consolidada, né, que era o Mundo Negro, e vocês pegaram uma vertente disso para criar uma nova marca. Eu queria saber de você, pensando no nosso setor, como que o guia contribui para essa questão de visibilidade, representatividade de chefes e empreendedores negros no mercado gastronômico. A gente já tem uma pesquisa que a gente fez no ano passado, que os negros e as mulheres eram maiorias no nosso setor. Eu queria entender de você essa ideia também de dar essa visibilidade para esse público, né? Exatamente, né? Eu tenho conversado, assim, né, sem citar muitas fontes, mas com pessoas profissionais negros que trabalham dentro de grandes restaurantes, e a gente vê uma repetição, às vezes, de algumas estruturas escravocratas, assim, né? Então, você vai naquele restaurante porque o chefe negro é bom, mas o dono de restaurante esconde essas pessoas, né? Porque, às vezes, dependendo do lugar, não é de bom tom ficar mostrando as pessoas, a diversidade na cozinha. Então, eu vou te dizer que tem restaurantes de comida francesa, comida asiática, que os chefes ou os profissionais realmente que são o segredo do sucesso do tempero daquele lugar são profissionais negros. Mas ao mesmo tempo eles sentem dos donos de restaurante que eles são invisibilizados. Eles nunca são convidados para a comitiva de profissionais que vão à mesa de clientes importantes, por exemplo. Eu entrevistei um que trabalha num restaurante conhecido, não vou mencionar nomes aqui de São Paulo, e ele mesmo, ele traz essa informação. Então, ele falou assim, vai alguma autoridade,
eles chamam todos os profissionais brancos, não chamam profissional negro, sendo que eu tenho certeza que a pessoa fez, ela pediu aquele prato, que é o prato que eu faço, né? Então, né, como eu disse, né, a gente movimenta muita economia sendo profissionais desse setor, porém não temos protagonismo nas histórias sobre gastronomia. O projeto, então, ele vem nesse sentido mesmo, da gente dar rosto, corpo, voz, opinião, né? Então, a gente teve uma matéria recentemente sobre sommeliers negros, que são muitos, mais do que a gente imaginava, né? Então, a gente, onde estão esses profissionais, né? A nossa ideia realmente é dar o protagonismo, é dar voz e principalmente mostrar um dado que é muito importante, que a nossa pesquisa meio que traz isso. Os profissionais negros, eles procuram especialização, assim, eles querem entender como fazer o ofício deles de uma maneira melhor. Então, não é uma coisa orgânica de repetir ordens. Eles querem estudar o ofício deles. E isso é uma informação muito bom, porque a gente é boa, porque a gente está trazendo a nossa intelectualidade também para a gastronomia e contribuindo para o mercado. Mas em questão disso, né, você falou dessa questão de protagonismo negro, que muitas vezes as pessoas estão ali, né, chefes de cozinha, sommeliers negros. Essa questão da pesquisa da Brasel, ela reflete também essa maioria em posições de destaque, e essas posições de destaque com profissionais negros não têm holofotes, ou também são uma minoria nas posições de destaque dentro do setor de bares e restaurantes? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim, porque a especialização ela é uma coisa difícil, mas não significa que esses profissionais não existam, né? Então, o nosso objetivo é, mesmo que eles não sejam a maioria, a gente não tem esses dados maiores de mercado como você traz, o que a gente vê, se você for olhar as publicações do setor, revistas do setor, os conteúdos na internet produzidos pelo setor, eles quase não aparecem. Então, esse estudo mesmo que a gente fez, né, na hora que a gente vai olhar o perfil dos profissionais, tem pessoas atualmente gabaritadas e que você vai fazer uma pesquisa online, ela nunca foi matéria de nada, ela nunca apareceu em lugar nenhum. Até porque vem um outro lado também, né? Se a gente está falando de donos de restaurantes, eles também não sabem usar as ferramentas online de marketing digital para promover o seu negócio. Mas eu acredito, assim, que existem mais do que a gente imagina. A gente está tendo uma dificuldade realmente de encontrar essas pessoas, porque o acesso ao meio digital de pesquisas para eles é muito complicado, porque eles estão lá sobrevivendo no dia a dia para manter o negócio, né? Empreender no Brasil já é um desafio, empreender com comida é mais desafio ainda. Mas eu acredito que, assim, por mais que às vezes não seja a maioria dos chefes formados em escolas de gastronomia, dentro das cozinhas é óbvio que eu acho que eles são mais do que a maioria, assim. Agora, o que é realmente indiscutível é que o protagonismo deles é invisibilizado. Então, se a gente está falando da riqueza da culinária brasileira, eu acho que não seria surpreendente que os grandes chefes premiados fossem negros, né? Porque a gente que traz, né, essa ancestralidade dos ingredientes, a gente traz também a técnica, né? E a gente traz muita excelência no servir, né? Então, a gente está trazendo essas provocações com o guia. Eu imagino que deve ser uma gama de possibilidades de conteúdos, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa para conversar com você, eu vi que tinha conteúdo da Carmen Virginia, que já foi uma palestrante no Congresso da Brasil, inclusive. Eu vi que tinha um conteúdo do KLJ, se não me engano, ele estava se envolvendo com empreendedorismo no setor de bares e restaurantes. Como que você seleciona, no meio dessa montanha de conteúdos, o que vai para o perfil do Guia Black Chefs? A gente tenta ter um equilíbrio editorial, como você falou, né, de chamar as celebridades, vamos colocar assim, né, essa palavra está meio desgastada, mas é isso, né, são as pessoas que todo mundo, a maioria, conhece, porque é um projeto novo, então, assim, é legal a gente é, fazer um conteúdo que tem um equilíbrio entre a gente trazer essas pessoas que já têm renome para trazer o nosso público do mundo negro para esse projeto, mas ao mesmo tempo a gente tem um trabalho que eu, Silvia, particular, sempre tive desde o day one do mundo negro, que é dar visibilidade às pessoas que não são visíveis, mas que fazem coisas sensacionais, né? Até porque o acesso à imprensa, a veículos de comunicação, se você não tem uma assessoria de imprensa, você não sabe usar as hashtags, os algoritmos, não sei o que, você não é encontrável. E eu acho que o nosso trabalho como jornalista é também esse lado de garimpo, assim, de realmente ver onde ninguém está vendo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu só uso Facebook para garimpar fonte,
né? Eu não uso pessoalmente, acho que eu publico desde 2021. Mas é um meio que eu vejo que a nossa comunidade está crescida por meio de comunidades, né? De falar de negócios. E a gente já fez umas 2 ou 3 pautas dessas pessoas que você fala, gente, como assim? Esse restaurante incrível, 20 minutos da minha casa. E a gente nunca ouviu falar. Então, vem um lado, né, das pessoas mais conhecidas, que atrai público, atrai engajamento, que a gente precisa para tornar nossos projetos relevantes. Mas, de outro lado, esse trabalho de garimpo, na nossa pesquisa mesmo, assim, pessoas que preencheram hamburgueria do Rio Grande do Sul com tema de hip hop, sabe? Então, assim, ninguém fala, né? Tá, eu até, inclusive, virei nome de tapioca, uma coisa engraçada, por causa de uma matéria que eu fiz com umas moças do Mato Grosso, que chama Tapioca das Pretas, e que ninguém falava. A gente fez uma entrevista que ficou um conteúdo tão legal que eu ganhei uma tapioca com meu nome, com doce de leite e queijo. Mas é disso, né? Foi uma troca, né? De você garimpar e falar, vocês têm um trabalho incrível, são mulheres resistentes, mulheres de um quilombo, né? Que estão fazendo um trabalho de resistência e que a grande mídia não fala. Então, eu diria que é um equilíbrio, assim. Mas se as redes sociais elas fossem mais generosas com a nossa entrega, eu, sinceramente, acho que eu focava mais nas pessoas que ninguém conhece. Para um mineiro, ter essa honra de ter uma tapioca de doce de leite com queijo é uma honra Não é imensa. Eu hoje. adoraria ter essa honra. É, falando um pouquinho dessa questão, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é até uma oportunidade você pegando algumas pessoas que têm grandes públicos, até de atrair um pessoal que não está na bolha da gastronomia negra, né? De você pegar pessoas que chegam à sua página, gostam daquele conteúdo, talvez um fã do Racionais, por exemplo, nesse exemplo do KLJ, mas que a pessoa vai bater de frente com um conteúdo de qualidade e vai consumir, vai seguir a sua página, vai interagir com outros conteúdos e vai até descobrir coisas que ela não imaginava, correto? Com certeza, com certeza. A questão é que às vezes essas pessoas, né, o KLG mesmo, que ele tá abrindo um bar com um cardápio vegano, eles são pessoas que às vezes têm acesso a outros veículos, né? Então, obviamente, pra gente uma é pauta mesmo, né? A gente não tá falando do KLG por ele ser o KLG, né? Ele é um cara da noite, e aí às vezes agora ele começar a alimentar essas pessoas da noite, eu achei extremamente interessante, né? O chefe Paulo Rocha também, que é um ex-masterchef também, que inclusive ele presta uma consultoria pra gente também, no sentido de conseguir encontrar algumas pessoas. Então, assim, tem nomes que são estratégicos, eles também vão compartilhar esse conteúdo com uma bolha que a gente quer trazer. Mas a prioridade, assim, é a gente realmente fazer o que a gente se propôs mesmo, que é dar protagonismo a quem não tem, né? Então, realmente, aquela tia que faz aquela bala de coco com uma receita que é da bisavó dela, original, né? Então, esse tipo de conteúdo, eu acho que ele é bem rico e principalmente, né, essas mulheres, se a gente não faz o nosso trabalho de garimpar, elas não têm assessoria de imprensa, então às vezes já teve casos de eu pedir foto, as pessoas não saberem nem tirar as fotos, né? Inclusive uma parte do projeto nosso aí é justamente começar também a oferecer esse tipo de dicas, de cursos para essas pessoas. Porque o talento eles realmente têm, né? Mas migrar para o digital, dependendo da realidade que você vive, porque essa realidade da internet 4G, 5G é uma realidade muito sudestina, assim, né? Em alguns lugares, realmente, a gente está falando de pessoas que não conseguem ter o acesso. Então, para subir um vídeo do Reels de 1 minuto, a gente está falando de um consumo de banda bem significativo, né? Então, por meio dessa nossa pesquisa aqui, a gente também vai tentar entender e às vezes provavelmente procurar parcerias com plataformas para oferecer para esse pequeno empreendedor também ferramentas de eles usar o meio digital. Porque quem não existe no meio digital não existe hoje, né? Quando a gente fala de negócios, né? Então, um outro passo do projeto também seria esse. Eu não me lembro de quem é essa frase realmente, mas eu já vi uma vez que dizem que em uma sociedade que é racista, você não adianta só não ser racista, né? Tem que ser antirracista também. Você acha que um valor da sua página, por exemplo, uma missão, não exatamente uma missão, mas um benefício da sua página é pegar pessoas que estão ali interessadas em gastronomia e criar uma conscientização nessas pessoas também, que talvez elas estavam meio alheias a algumas questões, por exemplo, essa que você deu até de destaque de pessoas que estão ali no setor, que têm posições de destaque também, mas que não estão aparecendo tanto assim quanto outras com outras características, né?
Com certeza. A frase da Angela Davis, e ela realmente. Quando a gente. A nossa ideia, tem uma ideia uma ideia que é do mundo negro, a gente leva para esse, que é humanizar a existência negra, assim, né? Das pessoas olharem a gente não só como uma pessoa num lugar de dor, num lugar de assistencialismo, mas num lugar de potência, num lugar de talento, né? Num lugar de uma pessoa que oferece um serviço de qualidade, que estuda o seu ofício, que tem amor, tem carinho, tem afetividade, né? A gente acredita que no inconsciente coletivo, né? Toda vez que uma pessoa entra num perfil como o nosso e vem aqueles rostos negros no lugar de excelência da gastronomia, a gente também está combatendo com o racismo, porque o racismo ele vem muito do preconceito, das pessoas olharem para mim e achar que o meu corpo é um corpo perigoso. A partir do momento que a gente humaniza e traz afeto para o nosso conteúdo e talento, a gente está quebrando um pouco, acho que esses vieses inconscientes em relação às pessoas negras, inclusive que as pessoas negras não são só os garçons, eles são os chefes, eles são os donos de restaurantes. E por um outro lado, a gente quer despertar a consciência do consumo mesmo, de empresários negros, né? A gente tem uma parte de carreiras negócios dentro do mundo negro também, que um dos nossos objetivos, né, na parte de negócio especificamente, né, é entender que o black money, né, quando você faz uma escolha de uma pessoa negra para comprar, você está potencializando aquele negócio. Está garantindo que aquele negócio, né, continue, resista, que esse negócio cresça, que esse negócio contrate outras pessoas, que esse negócio movimente a economia. Então, nesse lado de ser o antirracista, eu acho que é bem nisso, assim, né? Então, a gente, independente se você vai fazer uma festa para sua empresa, você quer contratar um chefe, você quer contratar um sommelier para fazer uma experiência com alguns clientes seus, considere pessoas negras, né, dentro do seu quadro de fornecedores. Né? E mas não só por elas serem negras, é porque elas realmente entregam muita qualidade e excelência. Então, acho que nesse ponto do antirracismo, é justamente na hora que você for olhar um serviço ou as suas opções de restaurante de final de semana, ter um pouco da consciência de esses lugares são. Não, e não precisa nem ser comida afro, que são um grande destaque do nosso projeto, né? A gente não quer falar só de quem faz a comida afro. A gente tem, como falei, sommelier, especialistas em doces, especialistas em massa italiana. A gente tem pessoal que vende yakisoba na Zona Norte, né? Mas a gente tem uma consciência de cada vez que você consome de pessoas negras, você está aquecendo a diversidade do mercado, você está movimentando a economia o mesmo para mulheres, assim, né? Eu vou contratar uma pessoa, por que que eu estou vendo só homens aqui? Onde estão as mulheres? Como a gente pode contribuir? Porque dentro de uma estrutura a gente entende, né, que as pessoas, os profissionais negros e as profissionais mulheres têm mais dificuldade. Então, eu sou uma pessoa, todo serviço que eu vou ver, eu tento ver o máximo possível. Desde os caras que sempre estão lá, as pessoas às vezes que são um pouco mais longe, se é uma coisa online, a gente tem essa diversidade e distribuir o nosso dinheirinho para todo mundo. Apesar de alguns cabelos brancos, eu tenho só 25 anos, mas eu vejo que de 20 anos para cá, frases que eu escutava quando eu era criança, elas não são aceitas mais. Hoje em dia tem muito mais pautas, né, com pessoas que se movimentam em relação a diversas pautas e várias questões. Qual que você tem visto o impacto, né? Você estava atrelado ao Mundo Negro, que é um projeto que já tem 22 anos, e o Guia Black Chef já é um projeto mais novo. O que você tem visto nos últimos anos, assim, no geral, e mais principalmente, lógico, no setor de bares e restaurantes, o impacto de todas essas questões de prêmios de gastronomia preta, de coisas relacionadas a isso, e qual que é o resultado que isso tudo tem gerado? Eu acho que tem um campo de representatividade que é importante, né? Eu só sou jornalista porque um dia eu vi a Glória Maria e aí depois eu vi a Oprah, né? A gente nunca pode sonhar ser aquilo que a gente não sabe que é possível pra gente, né? Então, quando a gente realmente mostra os chefes, que a gente mostra os cozinheiros, que a gente mostra os bartenders, a gente tá despertando na nossa comunidade um sentimento de que esse mundo também é um mundo pra gente, né? Então pode ser que aí, às vezes, um jovenzinho que tá olhando, né? A gente mesmo fez um conteúdo sobre doces de um rapaz que ele faz doce com marcas, com slogans, né? E ele tem uma cara assim de rapper americano, um super carisma, né? Eu falei, gente, às vezes um jovem que olhou esse cara e falou assim, nossa, isso aqui pode ser um mercado para mim. Eu posso considerar fazer isso a minha vida, uma profissão, né? O meu meio de vida.
Eu acho que essa representatividade ela é muito importante. Os prêmios de reconhecer arrastam outras pessoas, despertam interesses de outras pessoas, dos jovens, né? Porque se você não vê realmente um médico negro, você acha que você não pode ser médico, né? Porque não é uma coisa consciente, é uma coisa meio inconsciente. Então, acho que quanto mais a gente fala, quanto mais, né, o prêmio da gastronomia preta também do Breno, né? Quando a gente mostra que a gente existe, que a gente é potente, a gente incentiva, né, uma nova geração a considerar esse mercado, que eu acho que é um mercado que está em grande crescimento, um mercado de bem-estar, assim, as pessoas querem sair para comer, querem experimentar coisas boas. Então, acho que isso é super legal. E por um outro lado, né, a gente reconhece a potência de pessoas que não são reconhecidas. Então, teve uma grande revista aí, realmente, que fez uma premiação com listas de 20 sommeliers melhores do Brasil, e não tinha uma pessoa negra. E aí, esse grupo de sommeliers negros me chamam e falam assim: vamos fazer o conteúdo? E me vem com uma lista de quase 40 sommeliers negros. Então, assim, não é que não existam, né? Então, a gente ter essas iniciativas para mostrar que as pessoas existem, elas são importantes. Então, é do lado da representatividade mesmo, assim, que parece uma frase, ai, representatividade importa. Gente, importa. Você vê uma pessoa, eu lembro quando a primeira vez que eu vi a Glória Maria, instalou um triplex na minha cabeça mesmo, assim. Eu escolhi uma profissão que é uma profissão que eu sou muito bem sucedida, e se eu nunca tivesse visto, que assim, bem sucedida no sentido de que eu sinto que é isso realmente que eu vim para fazer, mas se eu não tivesse visto uma pessoa parecida comigo fazendo, eu não ia achar que é uma profissão para mim. É meio que assim que funciona, né? Quando você é criança, quando você está no shopping, quando você está vendo a televisão, onde você não se vê, você acha que você não é possível, né? Então, o nosso trabalho é realmente mostrar a nossa possibilidade, assim, desde os garçons, que eu acho que é um lado que a nossa experiência dentro de um restaurante sofisticado, se você não tem uma boa pessoa na sua mesa te atendendo, né? Então a gente tem interesse desde o garçom até os chefes, assim, mostrar que nós somos bons, que nós nos especializamos e que a gente resiste. Nossa, eu achei espetacular esse seu relato em relação à Glória Maria, porque eu imagino que tem um potencial muito grande realmente, porque a gente, pelo menos nos programas de culinária que eu vejo na televisão, eu não me lembro de ter visto uma figura negra ali entre os jurados, entre as principais pessoas do programa. A gente já está indo para o finalzinho do nosso papo. Quando eu comecei a conversa, eu te perguntei qual que era o objetivo quando foi criado o Guia Black Chefs. Hoje, pelo que eu vi ali, o projeto começou no meio do ano passado. Qual o estágio que você considera que o projeto está e onde que você ambiciona chegar com esse projeto? Olha, o projeto ele surgiu com uma ideia da gente falar de maneira dedicada a um assunto de gastronomia, mas hoje, pelas respostas, a gente sente muitas outras possibilidades mesmo, assim, de ser um guia mesmo, né? Antes era um guia mais tipo, vamos falar sobre chefes, não sobre receitas. Mas hoje a gente consegue entender a potência dele como guia, como lugar de as pessoas realmente localizarem e procurar pessoas e serviços de pessoas negras dentro do portal. Então, hoje a gente tem uma editoria para além da página do Instagram, a gente está dentro do mundo negro, mas o projeto para os próximos meses é que a gente tenha um site realmente dedicado. E dentro desse site a gente usa recursos de inteligência artificial para que o nosso leitor ele consiga realmente localizar o profissional que eles querem. Porque eu sou uma pessoa que tem um WhatsApp recorrentemente usado para Silvia. Você conhece um chefe? Faça isso. Silvia, você conhece não sei o que? Eu vou estar recebendo não sei o que. Você sabe onde eu posso levar? E a gente percebe, e assim, não só de pessoas negras, de pessoas brancas mesmo, que tem esse olhar que você falou, antirracista. Eu quero que a minha firma aqui dê grana para um cara negro fazer um happy hour para o pessoal aqui, né? Então a gente quer pegar esse conteúdo da pesquisa e depois potencializar, ser um centro de pesquisa mesmo, de um guia de serviços, de produtos e serviços de profissionais negros do mercado. Esse é o nosso próximo passo. Ah, que ótimo. Eu te desejo toda a sorte do mundo nisso. A gente fica por aqui. Eu queria muito te agradecer, Silva, por essa conversa. Nossa, foi de um aprendizado incrível. Com certeza vou continuar acompanhando o seu projeto, tanto o Guia Black Chefs quanto o Mundo Negro. Você gostaria de deixar uma última mensagem para o pessoal? Olha, eu queria principalmente agradecer a oportunidade e também falar, né, que o público que está ouvindo a gente, né, o projeto ele chama Guia Black Chefs, mas é um projeto para todo mundo, né? A gente entende que a comunidade negra é parte da comunidade do Brasil. Então, a pessoa não negra ouvindo, ela é muito bem-vinda
para consumir, para indicar, né? Ir para os nossos DMs, conhece alguém da sua rua, conhece alguém que você comprou um ovo de Páscoa, né? A gente queria realmente deixar claro que a nossa audiência, a diversidade da nossa audiência é muito importante para a gente. E os leitores de todas as etnias, eles são muito bem-vindos a consumir e compartilhar o nosso conteúdo no @guia Black Chefs. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a Silvia e é isso. Um abraço a todos e até a próxima.